Mais uma vez, bem-vindos, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra e a oportunidade de compartilhá-la com os irmãos nesta tarde. E como já comunicamos, nós temos aí o nosso tema Corações Cansados, que será extraído de 3 textos. Na verdade, temos 3 textos necessários para a nossa reflexão sobre este tema. E aí eu convido, por conta disso, você a abrir sua Bíblia em Mateus 9,36, são os 3 textos. Mateus 9,36, o texto clássico de Mateus 11, 28 a 30, e depois nós vamos dar um salto para o Salmo 23, que nem precisa saltar, porque eu acredito que todos sabem de cor, especialmente os 3 primeiros versículos, que são os que nos interessam, são unicamente os 3 primeiros versículos, como ultimamente, todos usam versões tão diversificadas da Bíblia, a leitura se faz necessária. Começando a nossa leitura, portanto, em Mateus, Evangelho, capítulo 9, versículo 36, palavra do Senhor Jesus, dizendo, o texto dizendo de uma reação do Senhor Jesus. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Logo em seguida nós temos, aqui mesmo em Mateus capítulo 11, como eu disse, versículo clássico, o texto clássico de versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o último texto, que fecha a leitura dos 3, é o Salmo 23, como eu disse, os 3 primeiros versículos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas ou águas de descanso. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus amados, esses são os 3 textos de onde extraímos a comunicação da mensagem do coração de Deus para o nosso coração, que entendemos como sendo corações cansados. Vamos falar com o Senhor neste momento sobre o tema que temos, aguardando nele que fale de perto ao nosso coração na sua palavra. Ó Pai, nós inclinamos o nosso coração por meio de Teu Santo Filho Jesus diante da Tua palavra, reconhecendo nossa pequenez, nossa nulidade, nossa insuficiência diante da grandeza da Tua revelação. Mas expondo ao Senhor ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa imensa necessidade de ouvir a Tua voz, que traduz na nossa alma descanso, resposta, conselho, que alimenta, que fomenta, que suscita e sustenta a nossa fé. Sem a Tua palavra, a nossa fé sucumbe. Sem a Tua palavra, a nossa fé se enfraquece. Ela perde força porque padece fome. Mas rogamos que nutras o nosso coração por esta palavra, que Teu Espírito nos envia, que ilumina dentro de nós e na qual nos guia. Fala-nos de perto, de maneira que esta palavra nos aproxime de Ti, que ela venha como conforto, consolo. O Senhor sabe, o Senhor conhece os corações que mais intensamente dela necessitam hoje. E eu rogo que comuniques esta palavra em especial, prioritariamente a esses corações necessitados, corações cansados. Bendito Deus, mas que todos os demais, mesmo aqueles que não se apercebem sob cansaço, fardo, sobrecarga, se apercebam desta palavra, colham nela resposta, subsídios para encontrar resposta para a sua fé, alimento para os seus corações, alívio, refrigério. Bendito pastor de nossas almas, serve-te desta palavra para trazer refrigério e glorificar teu santo nome por meio do Senhor Jesus Cristo, a favor da nossa fé, para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Corações cansados é o tema que Deus colocou em nosso coração, porque, em particular, eu tenho esbarrado com muitas vidas de coração cansado, e eu estou falando de crentes. Nunca
Deixei passar a oportunidade de dizer, na leitura, por exemplo, do texto clássico, usado muito essencialmente para evangelização, de Mateus 11, 28 a 30, que esta palavra prioritariamente é enviada ao povo de Deus. Ela alcança os que estão fora. Exatamente porque a gente a usa como um convite, e aí pensa, Jesus convida os que estão fora. Mas ele estava falando com os seus, com os discípulos. Então, primeiramente, ela é para mim e para você. Venham a mim, vocês que estão sobrecarregados. A vida sobrecarrega. E eu vou lhe dizer mais. Ela sobrecarrega muito mais depressa o crente do que o ímpio, do que o que está lá fora. Porque o cansaço do que está lá fora é um cansaço de desamparo. Mas o cansaço do crente é um cansaço de uma luta insana num terreno que lhe é hostil. Dentro de um contexto que é como quem rema contra a correnteza, onde a marcha é contrária, num contexto em que há aflição para a alma. Não é apenas por causa de tentações, não, mas por causa das contradições, das coisas que contrariam a fé, que lutam contra ela, por causa das frustrações da vida, da luta na esperança espiritual no mundo de visibilidades, de falsas promessas, de falsas propostas, também de um excesso de injustiça que para corações sensíveis onde o Espírito Santo habita, isso produz minimamente angústia e cansa. Então o coração do crente cansa. A alma do crente cansa. E acaba se descobrindo em dado momento aflito, como que desamparado, sobrecarregado, cansado, como ele disse aqui. Então, volto a dizer, esta palavra é prioritariamente para os filhos de Deus. Mas é evidente que ela alcança aqueles que estão sem pastor na vida. Porque se nós temos como recurso o pastor e ainda nos cansamos, esta é a razão porque precisamos recorrer a ele como pastor de forma constante, de forma contínua. Uma coisa que a gente precisa aprender e fixar na nossa experiência espiritual, meus queridos, é que a proposta de Jesus em João capítulo 10, quando ele diz que ele é o bom pastor, é que suas ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem precisam ouvir sua voz e respeitá-la, responder a ela, obedecê-la, para que se sintam e sejam apacentados. Aí haverá descanso. Então é preciso ouvir a voz, seguir a voz, ir em direção ao pastor, levar a ele o cansaço para alcançar descanso. Então eu volto a dizer, tenho esbarrado com muitas vidas de coração cansado, por razões diversas. O coração cansa quando está debaixo, diante de muito contínuo sofrimento. E ele pode ser um sofrimento invisível, ele pode ser um sofrimento de alma, mas também pode ser um sofrimento físico, por causa de terceiros, ou na vida de terceiros, o que acomete muito mais o seu cuidador, quem está no seu entorno, ou na própria vida. Todo mundo sabe, faz parte da leitura científica, a leitura da psicologia em todos os lados. Alguém que padece dores crônicas, dores contínuas, é tendente a uma depressão quase que por inevitabilidade. Isso fala de quê? A alma que cansa diante do sofrimento. Mas qualquer sofrimento que se estende, que progride, produz cansaço. Então, quando a gente trata com vidas que estão adoecidas no corpo, doenças graves, prolongadas, ou como cansa, como o coração cansa, como quem está no entorno cansa. Então o coração cansa quando há muito e contínuo sofrimento. E é quase que uma inevitabilidade. Pretender passar pela vida com euforia, que é o que todos querem, pagam uma nota preta por isso, pode ser muitas vezes apenas negacionismo, fuga de uma realidade que está ali latente, dilacerando a alma, e o sujeito procura encobrir até que lá na frente a conta é fechada, o preço é cobrado, e aí o que sobra é nenhuma força e só sobra, não é? Despedaça. Um coração abatido se cansa, e se cansa por excesso de esforço também. E a alma se cansa tanto quanto. E o problema da alma cansada é que remédio, cama, alívio temporário não atendem de pronto. Uma alma cansada deixa de lutar, literalmente desanima. Pense nessa palavra aqui, entre aspas, e com um hífenzinho entre o prefixo e o resto, desanima. A alma cansada literalmente desanima, porque animar significa alma, ânima. Alma. Desanima é perde a alma. A alma cansada perde a alma.
desanima, desiste. É onde abrem-se portas para a depressão. É isso que acontece. E não são apenas enfermidades físicas que cansam a alma, que cansam o coração. Não. As dores da vida. Já enunciei isso aqui de forma bem ligeira, mas as dores da vida, até mesmo o pecado, as injúrias, decepções, as injustiças, nada pode cansar mais do que a alma, do que o cometimento de injustiça no nosso entorno, para quem tem um coração sensível. Isso cansa, especialmente se tornam repetitivas, especialmente se o praticante da injustiça nem se dá conta e cresce nela. O observador, a vítima, quem está perto, se cansa. O problema do coração cansado é que ele arrasta o corpo junto e o adoece. E adoece por conta das psicossomatizações, as doenças que a mente engendra, até para proteger o corpo, para punir, ou porque simplesmente esgotam. E aí isso impede processos terapêuticos. É muito sério. E eu creio que não preciso estar entrando em tantos detalhes para definir, para explicar, para posicionar a questão do cansaço da alma, porque mais ou menos, pouco ou muito, várias ou poucas vezes, de alma cansada entendemos todos nós. Vou lhes dizer, quanto mais crente, mais depressa cansamos. Somente quem construiu a alma do ser humano tem poder para tratá-la. Esse é um ponto mais importante a considerar. Tudo bem que se entende que a alma, a psique, pode ser tratada por terapeutas, por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, tudo aí, ó, psico. A psique pode ser tratada. Cura, só Jesus. Só quem construiu a alma pode de fato curá-la. É de tal ordem que as correntes, cadeiras de psicologia ortodoxas, elas retiraram e proíbem o uso há muito tempo da palavra cura, do verbo curar, nas suas tratativas. Pretende-se que o terapeuta não propõe a cura, ele propõe tratamento, porque a psicologia não acredita em cura. Ela acredita numa remissão, num controle, ela acredita numa superação, mas que não se traduz em cura. Ó, que coisa séria, não é? Isso reforça o nosso argumento de que quem cura a alma humana é quem a construiu. Só Deus pode curá-la. Só o Senhor Jesus, que de alma entende, pode curá-la. E por isso que lemos esses 3 textos. Já que nós queríamos posicionar o nosso tema dentro da palavra de Deus, nós fomos a esses 3 temas que tratam com ele, a esses 3 textos, que tratam com este tema de forma precisa. Os 3 textos nos expõem a sensibilidade do coração do Senhor Jesus, quando vê o ser humano em estado de fraqueza, de abatimento, envolto em suas dores. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção para a leitura dos 2 primeiros, pelo menos, Mateus 9:36, Mateus 11:28-30, é que ele vê, ele está atento. É bonito isso. Quando você vai para os salmistas, quando você vai para o Salmo 102, você tem uma declaração no Salmo 102, versículos 19 e 20, que deveria sensibilizar o nosso coração e movê-lo a uma reverência e gratidão profundas. O texto diz, literalmente para nós, que Deus do alto do seu santuário inclina os seus olhos para ver, ouvir o gemido dos que estão na terra. Olha que coisa linda. Isso porque você já tem em paralelo, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito Santo de Deus geme em nós. Deus está atento aos gemidos da natureza, Deus está atento aos gemidos daqueles que nasceram de novo, é o texto que está lá, os que têm as primícias do Espírito. E Deus está atento aos gemidos do próprio Espírito que está no coração do crente. Eu acho muito bonita e precisa esta revelação que Paulo nos passa em Romanos 8, porque ele diz precisamente em 8:26 que o Espírito que habita em nós geme e Deus ouve a voz do Espírito, ouve os gemidos do Espírito, para mostrar que toda a natureza geme, o crente geme, o Espírito que habita nesse crente então também geme. Faz eco, é solidário com aquilo que nos move a gemer. E esse gemido fala de alma cansada, de alma abatida, de alma que sofre.
Todas essas propostas pretensiosas de um evangelho de euforia, de um evangelho de oba-oba, onde, feliz é o povo que conhece o som festivo, é evidente, nossa festa, nossa alegria, nosso louvor é pela presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de alegria, a Bíblia diz. Mas isso fala de atos de culto. Isso não fala da realidade da existência. Uma pretensão de que eu vou passar pela vida por ser crente em estado de euforia é uma pretensão inócua. Isso fala de negacionismo, de irresponsabilidade, de insensibilidade e não de verdade. A experiência, a realidade da vida não é essa. Nem fomos convidados a ficar nos servindo da fé como uma anestesia para a realidade da vida. Pelo contrário, precisamos prestar atenção nos homens de Deus como Paulo, precisamos prestar atenção nos homens de Deus como Jeremias, que gritou em Lamentações, as paredes do meu coração, as paredes do meu coração. Sensível às dores à sua volta. O simples fato de que temos um coração que deveria ser a semelhança do de Davi, um coração segundo o coração de Deus, é suficiente para sabermos que esse coração não fica impassível diante dos dramas da vida, ou teríamos que dizer que temos um Deus vazio, frio, inerte, que não se sensibiliza com as desgraças que ocorrem neste mundo por conta dos pecados. Se o coração de Deus sente, o seu coração, para ser igual ao coração de Deus, tem que ser sensível também. Do contrário, as nossas intercessões são apenas teorias da fé. Hipócritas, por sinal. Interceder significa ocupar o lugar do outro, estar ali, como se você próprio estivesse padecendo aquele sofrimento. Você o representa diante do Senhor no seu clamor, e fomos colocados como um corpo sacerdotal para interceder. Então precisamos ter minimamente um coração com a sensibilidade do coração de Deus, que não fica impassível ao sofrimento. Clama os justos e o Senhor os ouve. Deus ouve gemidos. Deus ouve os gemidos na terra, a Bíblia diz. Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção é o fato do texto de Mateus 9,36 dizer que ele vê. E ele, quando vê, ele vê o sofrimento que está dentro daquele a quem ele vê. Louvado seja o seu nome. Então, no primeiro texto, o que nós temos é o diagnóstico que ele faz a partir do seu olhar. Voltem ao texto de 9,36. O que você encontra aqui? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, viu e sentiu a angústia que elas sentiam. Compaixão é uma palavra que até no português é fácil de você entender etimologicamente. Com significa junto, junto a, de acordo com. Paixão, aqui não fala daquilo que a gente entende como paixão, o êxtase. Não, paixão é dor, paixão é sentimento. Então teve o mesmo sentimento, teve compaixão. Ao olhar as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Olha o olhar, o que o olhar mostrou, olha o diagnóstico. Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor, ou seja, desorientadas. Esse é o seu diagnóstico. E é diagnóstico a partir do seu olhar. Isso traz um conforto que já deveria ser suficiente para os que padecem, já deveria ser suficiente para mim e para você. A primeira sensação que acomete a quem está sob padecimento é de que está sozinho no padecimento. A sensação de que, por mais que fale, não consegue convencer o outro, traduzir para o outro aquilo que de fato passa consigo. É evidente que há aqueles que se queixam à toa e que se queixam mais do que de fato tem motivo para se queixar. E aí essa queixa cai num lugar vazio, perde sentido, não sensibiliza mais. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do fato de alguém que, sofrendo, não consegue comunicar ou não consegue crer que o outro que está vendo ou ouvindo o seu discurso de padecimento ou o seu gemido consiga perceber a intensidade da sua aflição. Bem, pode ser que em termos humanos isso não ocorra, mas em termos espirituais, a verdade da palavra de Deus é que ele sente junto. Ele sabe o que é padecer, a palavra diz. Ele entende de dores, ele entende da nossa dor, na intensidade em que ela se apresenta, que se manifesta, qualquer que seja a sua causa. Uma vez que ela está ali, disso ele sabe. Há um conforto para nós em saber que ele conhece a minha dor, ou seja, na minha dor eu tenho um olhar dele. Eu tenho um olhar clínico, eu tenho um olhar crítico, eu tenho um olhar que procura ver acima daquilo que eu digo. Pensem
numa criança, num bebê que chora ou que geme, e você do lado de fora fica aflito, querendo entender qual a causa, por que não para de chorar, por que eu fiz isso ou fiz aquilo e até agora não para de chorar. Ah, se essa criança soubesse falar. Essa aflição que acomete a pai e a mãe de neonatos não ocorre no coração de Deus, porque Ele sabe. Ele conhece a linguagem do gemido. Ele sabe de onde ela vem, o que ela traduz, o que ela significa, quer saibamos dizer ou não. Maravilhoso é saber que nessa linguagem de Romanos 8, de que Paulo se serve, o gemido funciona como oração. Na linguagem do Salmo 102, de que o salmista se serve, o gemido também é uma oração, porque a oração é comunicação feita para Deus. Se a Bíblia diz que do céu ele ouve gemido, se a Bíblia nos diz em Romanos que ele está ouvindo o gemido da nossa natureza, ouvindo o gemido daqueles que têm as primícias, os crentes, está ouvindo o gemido do Espírito, ele está ouvindo orações. Orações na forma de gemidos. Este é um fato universal e geralmente sob autonegação. As pessoas vivem aflitas, se afligem, se atemorizam. Nada pode produzir mais fobia do que uma doença que você não consegue vencer, controlar e que avança. Produz fobia, enfraquece, gera fraqueza e medo, fobia. Gera a inquietação quanto ao futuro curto, o futuro do amanhã. Porque quem está sob sofrimento quer resposta imediata. Não quer saber que vai melhorar dali a 2 dias, 5 meses, 1 ano. Não. Mas é fato universal que ao olhar do Senhor, Ele vê corações aflitos, desamparados, cansados e sobrecarregados. Esse é o seu diagnóstico. Os 3 textos mostraram isso para nós. Ele tem antídotos para cada um deles, nós veremos no Salmo 23. Mas este é o diagnóstico. Quando ele olha para mim, quando ele olha para você, se ele não vir todas essas 4 coisas, uma delas ele há de achar. Aflito, desamparado, sobrecarregado, cansado. Não confundir cansaço com sobrecarga. São 2 coisas diferentes. Porque há quem resiste muito à sobrecarga e não atinge o limiar do cansaço. Mas isso não impede o fato de que está carregando uma carga que não lhe pertence, uma carga que lhe foi jogada acima das suas forças, uma carga que lhe foi dada que não é dele, ou seja, uma carga que pertence ao outro, ou por conta do outro, está sob sobrecarga. O Senhor contempla isso também, o Senhor tem sensibilidade para isso também. Louvado seja seu santo nome. Então o primeiro texto é o texto que mostra que o supremo terapeuta da nossa alma, o médico das almas, tem um diagnóstico perfeito a respeito do que nela vai, do que dentro de nós se passa. Seu diagnóstico vem através do seu olhar clínico e crítico. A ciência da observação dos sinais, seja na medicina, seja nas terapias, seja na psicologia, semiótica, esse é o nome que ela tem, se encarrega de treinar, de adestrar, de ensinar os terapeutas, médicos ou psicólogos a perceber, em especial psicólogos e psicanalistas, mais do que os próprios médicos, a perceber sintomas com o olhar, a perceber uma disfuncionalidade comportamental no gestual, no discurso não falado. Um bom profissional é aquele que está esmerado na semiótica, é aquele que aprendeu a dominar os sinais, a traduzir os sinais, a interpretar os sinais. A semiótica de Jesus é absolutamente perfeita, não preciso nem explicar por quê. Mas a semiótica de Jesus está exposta aqui em Mateus 9,36, para dizer que com seu olhar, ele percebe os sinais da aflição, os sinais do desamparo, os sinais do cansaço, os sinais da sobrecarga, e todas estas coisas matam, adoecem. E no segundo texto nós temos então o seu convite para o tratamento. Ele faz o diagnóstico e ele propõe a terapia. E o convite para fazer o tratamento está aí, em Mateus 11, 28 a 30. A primeira coisa que ele vai nos dizer, veja lá em 9,36, o verbo que é usado é olhar. Ele olhou, e aqui em 11:28, o verbo que é usado é um convite. Venham. É um convite. Então é convite para o tratamento,
venham. Via de regra, e atrás ou dentro, embutido nesse venham, está o significado de uma palavra que poderíamos desdobrar, quando ele faz o convite, venham a mim, que significaria minimamente, você quer que eu vá, mas é você quem deve vir, é você quem deve entrar no meu ambulatório, no meu ambiente, naquilo que nós chamamos em psicologia de setting terapêutico, é você quem tem que entrar aqui. Vamos lembrar, eu comecei tudo citando João 10, em João 10 o texto diz, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ou a seguem, as ovelhas vão atrás. Jesus deixou isso muito claro. Você está sobrecarregado, você está cansado. De que você precisa? Você precisa de descanso. Venha a mim. Sabe por que eu tenho que ir a ele? Assim, é o seu tratamento. Ele está apresentando aí o tratamento. O remédio que eu tenho para você é troca. Temos de fazer troca. Troca de fardo. A questão da sobrecarga citada aqui no capítulo 11 de Mateus. Por que as pessoas se sobrecarregam? Por conta dos fardos que levam. Os fardos de Deus não causam sobrecarga a ninguém. Jesus deixou claro que o seu fardo, ele existe, mas ele é suave e ele é leve. O fardo do mundo é um fardo de cobrança, ou um fardo do qual você tem que dar conta. O fardo de Jesus é fardo da graça, é fardo que honra, é fardo de realização, é fardo de frutificação. Lá não, é fardo de ter que dar conta e ganhar nome em cima. É fardo de ter que dar conta e ser aprovado em cima. Aqui não. Por que o fardo dele é suave e leve? Porque o fardo dele não pede, não exige que você seja poderoso, treinado, tenha força. Pelo contrário, o fardo dele propõe que você seja fraco, pequeno. É o inverso. A linguagem do reino é totalmente oposta à linguagem do mundo, porque a linguagem do mundo é diabólica, é carnal. E a linguagem do reino é divina, é santa. E a linguagem do reino é quando sou fraco, então é que sou forte. A linguagem do reino é na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E para a fraqueza e para o ser fraco, vale tudo que você possa entender, que produz o gemido, que faz com que você se achegue. Ou seja, a tradução última de todas essas propostas é dependência. A proposta do mundo pela qual somos sobrecarregados é independência, autonomia. Vença, dê conta. Tenha o seu lugar ao sol, garanta o seu lugar, que outros te aplaudam, que outros tirem o chapéu, reconheçam, recuem diante da sua habilidade, do seu tecnicismo. Do contrário, você não vende, do contrário, sua palavra não prevalece. O reino é diferente. No reino o Senhor chega e diz, dependa de mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Meus amados, é uma chavezinha que vira, que faz todo o segredo da manifestação da verdade. Quando eu viro essa chave, quando eu saio, eu tiro o centro da existência de mim e transfiro para ele. Quando eu deixo de ser o que tem a última palavra e o poder de decisão sobre as dimensões da minha vida, meu coração descansa. Isso significa fardo leve e suave. Alguém já disse, eu sei que é meio fantasioso, mas é bonita a metáfora. O fardo de Jesus é suave porque é como asas, porque está escrito, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, subirão com asas como águia. O fardo do Senhor é suave porque é asa, e as asas batendo você fica leve e alça voo. É uma metáfora fantasiosa? Pode ser, mas ela é linda porque ela expressa uma verdade, uma proposta espiritual. Então ele vem propor o tratamento, e o tratamento não pede mais do que vem e faça uma troca comigo. Desista de suas iniciativas, desista de suas próprias propostas, desista do seu poder de decidir, dessa altivez adâmica que você tem, de que você sabe o que você faz, você sabe o que você quer. Você é dono do seu nariz, diante do Senhor você não é dono de nada, você não sabe nada. Diante do Senhor você só tem de fazer como Josué. Chega lá diante do mensageiro e diz, o que é que o Senhor tem para dizer para o teu servo? Fala, Senhor, que o teu servo ouve, como ele orientou Samuel, garoto, a fazer diante de Deus. É o mesmo Deus. As propostas não mudam, porque se ele não muda, sua proposta não muda. E a sua proposta é essa. Chegue diante dele e pergunta, o que queres que eu faça, Pai? Paulo perguntou. Eu não sou maior do que Paulo, não sou maior do que Samuel, eu não sou maior do que Josué. Quem sou eu para pretender que eu sei, que eu tenho as respostas? Não. O tratamento é vem.
Você tem que ir sempre. Sabe, as nossas tendências é acreditar demais nos poderes humanos, meus queridos. É justo que eu creia na eficiência de um terapeuta, de um médico, de um profissional da saúde, para falar dos padecimentos físicos. É justo que eu creia na expertise de um gerente, um auditor financeiro. É justo que eu acredite, pague, compre os serviços que podem ser prestados pelo melhor técnico, o melhor profissional na área de que eu preciso, de que minha casa precisa. É justo que eu faça tudo isso. O nosso problema é que depositamos nessa expertise, nessa tecnicidade, nesses títulos e experiências humanas a nossa esperança e as nossas certezas. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz da carne o seu braço. É um apelo direto à nossa fé e à nossa confiança. Verdade, não somos nada diante do Senhor. A verdade é que a proposta dele é: confia em mim. Se você pode depositar tanta sua confiança num profissional que vai esvaziar o seu bolso, por que não me dê a oportunidade? Por que não abre espaço para o milagre? E não chegue a mim. Antes de ir a ele, venha a mim. Faz com que eu crie o caminho que te leve até o profissional. Deixa eu decidir, deixa eu escolher por você e dar a resposta certa. Deixa que a minha orientação chegue primeiro. Infelizmente, por causa da influência de um tradicionalismo da experiência pentecostal radical, as pessoas entendem que tudo isso se traduz em procurar profeta, dons espirituais, para que haja uma revelação e a gente saiba. Santo Deus, e quanta gente incorreu em caminhos de obscuridade por conta disso. Não há necessidade disso. Há um Espírito que habita dentro de você, crente. E a Bíblia diz que a unção do Santo nos ensina tudo. E é lá dentro que você tem de ouvi-lo. Qual é o lugar mais distante de você em que Deus possa ser achado? Dentro de você. Então não há distância. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. O tratamento é: vem a mim. Não conheço em 54 anos, quase, já em vias de fazer, de evangelho, eu não conheço uma outra via quanto a atender e responder ao venham, senão através de oração. Primeiro, porque Jesus não está parado no lugar físico. Segundo, porque hoje ele está entre nós em espírito. Terceiro, porque ir a ele demanda não um movimento físico, mas um movimento espiritual. E se existe uma coisa que nos faz mover e que nos move, cria movimentos, é a oração. É através da oração que eu vou a ele. E a oração não exige um espaço, uma capela, um horário, um lugar. Não. A oração não determina a hora marcada. Não é 6 horas da tarde, nem 7 horas da manhã. Não é 5 vezes ao dia, nem 3 vezes ao dia. A oração, ela é movida pelo meu respirar e no momento da minha necessidade. Clama a mim, ele diz, e responder-te-ei. Uma outra situação paralela a essa é que a gente pensa que tem de ter conteúdos no clamor. Eu preciso chegar e explicar muito. Deixa eu lhe dizer qual é a mais longa oração que o crente pode fazer diante do Senhor. Respondendo à ordem que ele deu, clama a mim. A mais longa oração que você pode fazer é: Senhor Jesus. É a mais longa oração. Senhor Jesus. Meu Jesus. Ó Jesus. Ai Jesus. Jesus. É quanto basta. Nome sobre todo nome. E me invocarão e eu os ouvirei. Não preciso de 2 palavras. Não preciso explicar nada. Às vezes o Jesus soa como um gemido, um pranto. Mas ele está ouvindo. E a resposta que nunca vai faltar é: eis-me aqui.
Glória ao seu nome. Venha. Vem você a mim. E através da oração você vai. Ele ouve. Ok. Mas temos o terceiro texto. E não poderia deixar de ser o nosso texto universal. Eu chamaria de texto crônico do crente, da alma crente. Salmo 23. Eu acredito que quando nós chegarmos do céu, haverá uma Bíblia aberta diante dos nossos olhos no Salmo 23. Acho que cada um de nós que passar por essa Bíblia vai bater com a mão no Salmo 23. Acho que cada um de nós, quando olhar para Davi, vai dizer: valeu, Davi. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O que é que você tem aqui no Salmo 23? A sua forma de cuidar e resolver o mal, ou seja, o remédio. Eu te falei que no Salmo 9, em Mateus 9,36, ele te faz o diagnóstico. Em Mateus 11, 28 a 30, ele te apresenta o tratamento, a terapêutica. Mas aqui em Salmo 23, de 1 a 3, e os três textos estão interligados na mesma proposta, os três textos estão comprometidos com o seu olhar. Ele viu, ele olhou e viu que aqui nós temos o remédio. Aí ele traz o remédio quando você vai a ele, e esse remédio produz cura. Mas vamos à leitura. É o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz descansar ou repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor ou refrigera a minha alma. E vamos ficar com essa tradução. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu começo do último para diante. Você lembra que quando ele diz lá no seu diagnóstico, ele olha as multidões e as vê como ovelhas. Todas como ovelhas, glória a Deus, ele sempre te verá como ovelha, ovelha, nunca esqueça isso, só ele é o pastor, ovelha é você, ovelha é absolutamente dependente. Pois bem, quando ele vê como ovelhas aflitas que não tem pastor, ele as vê desamparadas. Quem está desamparado está aturdido. Quem está desamparado está perdido no meio do tiroteio, não sabe de onde vem nem para onde vai, e não na linguagem de João 3,8. Mas porque está perdido, de fato, desorientado. Precisa de quê? Precisa ser guiado, precisa ser conduzido. A função principal de Jesus como pastor de nossas almas é guiar-nos. Ele diz isso: sou o bom pastor, minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem e me seguem, porque ele guia. Ele guia com a vida, ele é o exemplo, você segue. Ele não toca a ovelha, ele guia, a ovelha vai atrás dele. Não é ele que segue a ovelha, é a ovelha que o segue. Entende? As pessoas pretendem isso, que ele me guie, ele diga, siga por ali. Não. Ele vem por aqui, é diferente, é o caminho que ele faz. Este é o caminho, porque ele é o caminho. Este é o caminho em que ele nos guia. E aqui está o texto dizendo que ele nos guia pelas veredas da justiça. Aí não há risco de desvio, porque só tem de seguir suas pegadas, porque só tem de seguir o seu exemplo, como diz Pedro. Eu não vou me desviar. A ovelha é guiada por ele, a ovelha que é guiada por ele é aquela que o segue. Então confundimos, porque temos lá todos os ranços de Adão, temos lá todos os tronos nos quais sentamos dentro da nossa vontade e queremos que as coisas sejam feitas conforme nossos critérios e nossas equações pessoais. Então o que a gente pretende? Que ele me guie. De que maneira? Que ele diga por onde eu devo ir. Ele não faz isso. Ele simplesmente diz, vem por onde eu vou. Vem, vai manter sempre, sempre, sempre o tratamento. Vem. E o remédio ele começa o texto dizendo para nós, trazendo repouso. Foi o que você leu aí no versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar, me faz descansar. Foi toda a proposta do seu tratamento. Eu vou te dar repouso. Eu quero verdes pastagens. Mas é ele que sabe onde elas estão e quando as portas das verdes pastagens deverão ser abertas. O fato é que ele sabe que a alma está aflita e desamparada e precisa repousar. Mas é belo, é simplesmente belo saber que a primeira coisa que ele faz é trazer repouso, descanso, sossego.
Esta é a mensagem que ecoa do céu nos contatos da divindade com os homens desde os primórdios. As últimas linhas da revelação escrita lá em Apocalipse continuam mantendo as primeiras linhas que surgiram desde o Gênesis. Não temas, aquieta-te, aquietai-vos, não tema, não tema, não tema. Lá está a palavra de Deus, em todo o tempo, dizendo para mim e para você, não tema. Ele aquieta o coração. Alguém já disse com muita sabedoria que a primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi colocá-lo no jardim e estar ali com ele, levando descanso para ele. Deus fez o homem entrar no seu descanso. Foi isso que Deus fez. Antes de mandá-lo trabalhar, o pôs no seu descanso. Aquilo que consideramos o último dia era o primeiro para o homem. Deus o pôs no seu descanso. A última coisa que Deus construiu, fabricou e criou foi o ser humano. O que ele fez logo em seguida? Ele descansou. Então qual foi a primeira experiência do homem com Deus? Descanso. Com muita sabedoria, o intérprete da Bíblia há dezenas e dezenas e dezenas de anos atrás já escreveu que quando Paulo fala em Efésios da luta espiritual, capítulo 6, ele começa tudo mostrando o descanso que Deus propõe nos capítulos 1, 2 e 3. Ele faz primeiro o homem sentar no seu colo e descansar. Ele sossega a nossa alma. Quando você pega num processo terapêutico, alguém em estado fóbico ou agitado, em estado de exceção, em estado de sobrecarga, a primeira coisa que você tem de fazer, do contrário não consegue nada, é promover relaxamento, descanso, alívio, para que aquela pessoa possa acompanhar, te ouvir, deixar você orientá-la. A primeira coisa que você tem que fazer é aliviar as agitações da alma, as agitações anímicas, psíquicas. Ele não faz diferente. A primeira coisa que ele nos oferece é descanso. E sabe como é que ele oferece descanso? Colocando-se junto. Como que Deus tirou a inquietação de Jacó? Perto dele estava o Senhor. Como foi que Deus tirou a agitação de Paulo e de Silas lá no fundo da cadeia em Filipos? Manifestando a sua presença entre eles. Foi isso que ele fez com Pedro quando estava acorrentado entre 4 sentinelas. O tempo todo ele o fez. Foi a proposta gloriosa em Isaías 43. Ainda que você ande pelas águas, elas não te afogarão. Se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque eu estou contigo. Ele é a nossa paz, Paulo diz. Ele não sopra a paz como se fosse uma magia. Não. Ele chega e a paz se faz. Ele é a própria paz. Entende? Quando ele está junto, há sossego, que é exemplo maior do que aquele milagre maravilhoso da tempestade acalmada, e quando ele entra no barco, tudo sossega. Eles estavam debaixo de um desespero tão grande, não é? Leia os textos dos evangelhos. Mas, meus amados, a primeira coisa que ele faz com o remédio, o primeiro remédio que ele traz é descanso, é repouso. Vamos avançar para poder entender um pouco mais. O que significa esse repouso? Ele não vai exigir nada. Ele apenas sugere quietude para ouvir. Em outras palavras, que cessem todas as outras vozes, mesmo a sua própria voz. Pare de ouvir. Pare de ouvir. Pare de se ouvir. Fique em silêncio. Deixe que a sua voz fale ao seu coração. Fique em silêncio, que coisa difícil é para o ser humano ficar em silêncio. As vozes borbulham no coração. Paulo já disse isso, há muitas vozes no mundo. Então ele chega e te convida ao descanso. No descanso é nada ouvir, fica silente, para que você consiga perceber a sua voz, que é como aquela que chegou a Elias. Elias estava procurando ouvir no estrondo, no fogo, no vendaval, no terremoto, mas a voz só estava numa brisa suave que passou no fim da tarde. É isso. É quando se aquieta o coração, que a voz que não para de falar pode ser percebida. Foi como fez Maria, contrariando o comportamento de Marta na casa de Lázaro, quando Jesus estava lá cercado de homens. Ela arranjou um lugar para estar a seus pés, abriu mão de todos os seus compromissos, dos quais não quis abrir mão Marta, e Jesus deixou muito claro, ela escolheu a melhor parte, não vou tirar isso dela, porque eu venho oferecer repouso para o coração, é aos seus pés. Mas veja, há um outro remédio, e o texto vai dizer logo em seguida, me conduz às águas tranquilas. O que significa isso? Ele dessedenta.
Sabe, o grande drama da alma humana é sede. E o seu mal maior está na forma em que procura saciar essa sede. As pessoas nem se dão conta de que estão procurando saciar sede em coisas, em pessoas, em eventos. Estão procurando apaziguar uma sede que a Bíblia fala até as últimas palavras em Apocalipse. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele começa a proclamação do seu evangelho aos samaritanos através daquela mulher dizendo isso, para dizer que ele dá da água da qual quem beber nunca mais voltará a ter sede. Eu sou a água da vida, ele disse para aquela mulher. E Apocalipse encerra toda a revelação do Deus que tem a última palavra através de Jesus, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele descedenta, ele gritou isso, está em João 7, se levantou no meio de uma festa, quando estavam derramando águas à beira do altar, como fazia parte da liturgia das festas judaicas daqueles dias, e ele gritou lá no meio daquela gente: quem tem sede, vem a mim e beba, e eu vou fazer com que rios de água viva fluam do seu interior. Jesus descedenta. Depois do repouso, ele não te põe para trabalhar e correr e vencer e lutar e guerrear. Não, isso fica lá para o capítulo 6 de Efésios, quando toda a história está terminando. O que ele pede para você é que você beba. Ele te leva a águas tranquilas. Águas que não assustam, não são águas de cachoeiras, não são águas tumultuosas, águas de remanso, onde você pode beber até com a mão. Ele descedenta, ele tem essa água, ele é a água, ele descedenta. E o descedentar aqui significa que ele vem mitigar aquilo que sem o que meu coração entra em ebulição e vai precisar de refrigério. Olha o remédio como vem: repouso, descedente e refrigera. Ele refrigera usando dessa água que alivia. É justamente o que vem logo em seguida: refrigera a minha alma. É o início do versículo 3. Guia-me e refrigera, me conduz às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Restaura-me o vigor. É lindo isso. Você percebe a linguagem poética bela e perfeita e o movimento perfeito com que Davi registrou essa revelação para nós. O que o pastor faz? Ele me dá descanso, ele me descedenta, e porque me descedenta, refrigera a minha alma, que sem saciar a sede vai entrar em ebulição. Vai querer beber qualquer coisa que ele vir, sofregamente. Afeto humano, afeto de filhos, afeto de cônjuges, afeto de amigos, dinheiro, bens, e vai cada vez intensificar mais a sua sede. Ele refrigera. A refrigeração, meus queridos, na física, requer dois elementos: água ou vento, ou os dois, água e vento, a combinação deles. Na vida espiritual, Jesus se serve desses dois elementos para nos refrigerar a alma. A água é a palavra, está escrito. Fomos lavados pela palavra, Paulo escreve para Tito. Jesus disse: vocês já estão lavados pela palavra que eu lhes tenho dito. A palavra nos lava, está escrito, porque ela é água. Ela é essa água de que o Senhor se serve para nos refrigerar. Então é através da sua palavra. Percebe como você que tem de ir, porque ele é quem tem a palavra, e quando você vai e deixa que ele lhe fale, através desta palavra, sua alma é refrigerada, os ardores cessam, as ebulições dos medos, das inquietações esvaziam, porque ele refrigera. Então o que nós temos aí é que ele usa a palavra para lavar, mas também usa o vento. O vento é o agir do Espírito, o Espírito é o vento que sopra onde quer, João 3,8. E aí ele o envia ao nosso encontro. Vale lembrar que um dos títulos do Espírito Santo de Deus é o Consolador, percebe? Você percebe como ele vai trazer então refrigério? Ele vai trazer a palavra que lava, ele vai trazer o vento que sopra e traz alívio, e esse vento é o Espírito que ele põe dentro de nós. E assim a gente volta ao início de tudo, você se volta para dentro de si, para encontrá-lo, para chegar até ele. E é isso. E então, para fechar, destacam-se estas ações que ele oferece. Ele começa todo esse processo terapêutico de cura do coração cansado com o seu olhar. Então vale lembrar, leve isso consigo. Esta noite, amanhã, nos próximos dias, mesmo que tudo lhe esteja correndo bem, ou você esteja sob aflição, há um olhar do Senhor, que desde o céu se volta para você e te contempla. Você está debaixo do seu olhar.
Você está debaixo da sua observação. Ele te vê em todo o tempo. Está escrito que não há ninguém que se oculte aos seus olhos. E mais, quando Pedro diz que nós somos sua propriedade peculiar, significa que nós somos o objeto da sua atenção específica e exclusiva. Entende? Caiam 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, tu não serás atingido. Porque ele está de olho em você. Ele não está olhando os 1000 nem os 10.000. É a você. Você está sob seu olhar. Depois ele te faz o apelo, o convite, vem. Isso significa minimamente aquilo que temos ouvido, falado, batido tanto na tecla. Falamos domingo passado em São Paulo, falamos na outra quinta, estudando na quinta anterior, estudando Hebreus. O caminho está aberto. Ele te convida a chegar, vem, vem, é o seu apelo, o convite. Vem sempre que estiver sobrecarregado, e vem quando achar que não está sobrecarregado, mas vem a ele sempre. Vai se descedentar. E por último, porque tudo isso acontece? Por que é possível obter essa resposta? Começamos com o fato de que ele olha para os homens e os vê como ovelhas. Quero lhe dizer isso fechando a nossa meditação com estas últimas palavras. Aos olhos de Deus, o ser humano na terra sempre será ovelha. Aos olhos dos homens, há outros pastores que ele elege. Pastor é quem te guia, é quem você recorre para te orientar, te influenciar, te trazer soluções. Mas a Bíblia deixa claro que só Jesus é o bom pastor e os demais são mercenários. Querem seu crédito, apoio, voto, dinheiro, são mercenários. Todo ser humano é ovelha. Mas nem para todo ser humano Jesus é o pastor. Ele só produz todas estas coisas quando visto, confessado, crido e posicionado como pastor sobre as nossas almas. Por isso que o último texto começa toda a declaração dizendo: ele é o meu pastor, de nada terei falta. Eu sou o bom pastor. Se a ovelha que me ouve, ela me segue. Então eu serei o bom pastor para essa ovelha. Ele precisa ocupar função e lugar de pastor em nossas vidas. Eu deixo com você, terminando o Salmo 57:1, a expressão de adoração, de súplica, o mecanismo de busca que um homem promoveu e procurou e nos ensinou, Davi, no Salmo 57:1. Em ti me refugio até que passem as calamidades. Davi aprendeu a fazer esse caminho por fé. Eu e você também podemos. Em ti me refugio até que passem as calamidades. Quanto tempo elas vão durar? Não sei, não importa, não me cabe saber quando será o dia em que a calamidade vai acabar. O que me cabe saber é o que Davi diz: enquanto elas existirem, eu tenho de estar refugiado em ti. Isto é possível e você ouviu hoje. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua atenção. A Rosinha está lembrando aqui o cântico que você pode cantar aí na sua adoração esta noite. Só de ouvir sua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Até quinta-feira, querendo Jesus, o sumo pastor de nossas almas. Deus te abençoe, hoje e sempre. Obrigado por sua companhia e participação. Grande abraço. Amém.